Ezequiel capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto fala com eles, e dize-lhes, e assim diz o Senhor Deus, em qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, e lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade, o castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, em espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, enquanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras, e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 15. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o ramo que está entre as árvores do bosque? Tomasse dela madeira para fazer alguma obra? Ou tomasse dela alguma estaca, para que se lhe pendure um vaso? Eis que é lançado no fogo, para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado, serviria porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, e, sendo queimado, se faria ainda a obra dele? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 16. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e tua mãe Eteia. E, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. E, passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive, sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive.
Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, avultaram os seios, e cresceu teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E, passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados, nutriste de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava, para seres dele. E tomaste dos teus vestidos, e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos, acaso é pequena a tua prostituição? E mataste a meus filhos, e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações, e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta, e revolvida no teu sangue. E sucedeu, depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que edificaste uma abóbada, e fizeste lugares altos em cada rua. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes, para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque, dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto se derramou o teu dinheiro, e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e do sangue de teus filhos que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. E entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares. E te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te traspassarão com as suas espadas. E queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não mais farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo, em tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos, vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. Ezequiel versículos 46 a 63.
E tua irmã, a maior, é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, em soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram, e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto as tirei dali. Também Samaria não cometeu a metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste a tuas irmãs, com todas as tuas abominações que fizeste. Tu, também, que julgaste a tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados, que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu, envergonha-te logo também, e leva a tua vergonha, pois justificaste a tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro dentre elas. Para que leves a tua vergonha, e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e também Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca, no dia da tua soberba. Antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria, e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, e eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo eu me lembrarei da minha aliança, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás, quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres disso, e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus.